Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a professora Ju vai ler uma história e depois nós vamos fazer a atividade desta semana. A história chama-se O Leão e o Ratinho. Prestem bastante atenção, vamos começar? Na floresta o sol nascia, com um brilho sem igual. Começava um novo dia para o reino animal. E os bichos, acordando, preguiçosos bocejavam, e um bom dia sonolento uns aos outros desejavam. Como vai, dona Coruja? Muito bem, senhor Pavão. Dormiu bem, doutor Macaco? Como um rei, seu Gavião. Mas foi só falar em rei para surgir a confusão. Todos tremem ao ouvir o rugido do leão. Deus me acuda, disse a cobra. Vou correr, disse o elefante. Fogem todos e a floresta se esvazia num instante. Quer dizer, sobrou só um. Era o rato distraído, que acordando naquela hora, nem ouviu tal rugido. Na maior tranquilidade, nem notou que o rei leão vinha vindo espaimado, procurando refeição. Este, ao vê-lo, deu um salto e agarrou o animalzinho. Ora vejam, exclamou, que delícia de ratinho! Só então o pequenino percebeu todo o perigo, e seu susto foi tão grande que lhe deu um frio no umbigo. Não me coma, rei leão, disse o rato com pavor. Desse jeito, sem tempero, não terei um bom sabor. Mas a fera já estava preparada para comê-lo, quando o rato, pobrezinho, fez o seu último apelo. Por favor, eu lhe suplico, gosto muito de viver. Sou um rato muito jovem, ainda é cedo para morrer. O leão coçou a juba, refletiu um minutinho. Tem razão, falou depois, você é bem pequenininho. Desta vez eu não te como, vou te dar mais uma chance. Afinal, deste tamanho, não me serve nem para lanche. Obrigado, majestade, com alívio disse o rato. Ainda vou retribuir a bondade do seu ato. Essa é mesmo muito boa, gargalhou o rei leão. Um bichinho tão pequeno, com tamanha pretensão. E a zombar do pobre rato, lá se foi todo imponente, sem saber que o perigo o esperava mais à frente. Imaginem que a fera, ao andar por uma trilha, de repente tropeçou e caiu numa armadilha. Ao sentir-se apanhado, o leão se apavorou, soltou urros, deu patadas, mas de nada adiantou. Foi então, por muita sorte ou por obra do destino, que por lá ia passando nosso amigo pequenino. Vendo aquilo, gritou logo: Não se aflija, vou salvá-lo. E então roeu a corda, conseguindo libertá-lo. Quem ficou agradecido desta vez foi o leão. Novamente estava livre e aprendeu uma lição. Dos mais fracos e pequenos, não duvide um só momento, pois tamanho nunca foi nem será um documento. Fim. Agora, pessoal, nós vamos fazer a atividade da semana. Olha só, a tia Ju vai só ajustar a tela para ficar no centro. Aí, muito bem. Vamos lá, olha, a atividade é da semana 31/8 a 4/9, né? E aqui começo falando que tem que ler esse livro, né? A tia Ju já colocou esse livro no grupo de WhatsApp para você, se você quiser ler, né? Mas estou contando a história aqui também. Então, prestem bastante atenção. Vamos começar? Número 1. Quais são os principais personagens desta história? Os principais, pessoal, tem 2 personagens principais, tá? Então, você vai escrever o nome deles aqui, tá bom? Número 2. Em qual local essa história acontece? Qual o local que acontece essa história, pessoal? É na cidade, é no parque, é no shopping, é em algum lugar, né? Você vai colocar aqui, ó, né? Qual local essa história acontece? Você, se sua letra for pequena, pode até colocar, ó, esta história acontece em uma e põe o nome. Ou se não, se sua letra for muito grande, eu acredito que talvez não vai caber aqui, aí você só coloca em uma e põe o nome, tá? E põe um ponto final, ok? 3.
A história se passa em qual período? Foi de manhã, tarde ou noite? Se você esqueceu quando foi, você vai ter que ouvir a história de novo. No comecinho fala, né? Então, se você vai marcar um X onde, qual período que aconteceu, tá bom? Mas você deve lembrar, né? Que você escutou a história agora, né? Ai, tia, mas lá não fala essa palavra manhã, tarde e noite. Mas fala o que que aconteceu logo no início, né? Que eles se cumprimentavam, né? Eles falavam bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei, né? Era qual período do dia? Então, preste bastante atenção e marque o X na resposta correta. 4. Além do leão e o ratinho, escreva o nome de mais 6 animais que aparecem na história. Pessoal, lá fala mais o nome de mais 6 animais, além do leão e do ratinho. Então, você tem que escrever 6, além destes. Então, você vai só escrever o nome deles aqui, ok? Número 5. O que o leão fez com o ratinho? Pessoal, essa questão aqui, quando eu elaborei essa questão, eu não prestei atenção que poderia aqui dar oportunidade, chance de você marcar até duas. E eu errei quando eu fiz, porque assim, eu deveria ter especificado em qual momento, porque tem um momento que o leão faz uma coisa com o ratinho, tem outro que ele faz outra coisa em outro momento. Então, aqui eu vou considerar se você marcar as duas, se você marcar uma das duas, né? Só vou colocar errado se você marcar a única que está errada aí, né? Mas assim, a tia Ju deveria ter especificado aqui, ó, qual o momento da história, o que que o leão fez com o ratinho, tá? Então, se você ficou na dúvida aí, você tem razão. Dá chance de duas respostas, então eu vou considerar. Mas se você marcar uma só também eu considero, desde que seja uma das corretas, ok? Número 6. Por que o leão desistiu de comer o ratinho? Por que que ele desistiu? Porque ele não estava com fome ou porque o ratinho era muito pequeno? Então você marca o X na resposta correta. 7. O que aconteceu ao leão depois que encontrou o ratinho? Depois que ele conversou com o ratinho, né, convenceu ele de soltá-lo e tal. Aí o leão saiu. O que que ele foi fazer depois? Ó, foi dormir, ele caiu em uma armadilha, ele foi fazer um lanchinho. Se você não lembra, tem que ouvir a história de novo, tá bom? Aí você marca um X na resposta correta. O ratinho, mesmo sendo pequeno, conseguiu salvar o leão. Como? Né? O que que o ratinho fez para salvar o leão depois que o leão foi apanhado? Aí você coloca, o ratinho fez alguma coisa. O que que ele fez? Tá? Agora, a número 9 é a mais, assim, difícil dessa história, dessa atividade. Mas, se você prestou atenção na história, você vai saber fazer. O que que tem que fazer? Enumere as frases de 1 a 4. Então, aqui vai ficar os números de 1 a 4. Mas, vai ficar na ordem dos acontecimentos. O que que aconteceu primeiro aqui, ó? Será que foi "Não me coma, Rei Leão", disse o rato com pavor? Será que essa foi uma das primeiras coisas que aconteceu? Vamos ver as outras, né? Vamos ler as outras frases para ver se essa aqui foi a primeira. Se foi, você coloca um, mas se não foi, você espera, tem que ler todas. E então roeu a corda, conseguindo libertá-lo. Ah, eu tô achando que essa aqui não era a primeira, não, porque isso acontece mais pro final, não foi? De repente tropeçou e caiu numa armadilha. Olha só. O que que acontece primeiro? Quando ele cai na armadilha ou quando o rato rói a corda? Então, assim, você tem que observar isso. Ó, todos tremem ao ver o rugido do leão. Será que essa frase aqui é a primeira de todas essas aqui? Se for, você coloca número 1. Aí depois você fala, se essa aqui foi a primeira. Aí depois você vem, ó. Aí se você tiver dúvida, lê de novo, ó. Não me coma, Rei Leão, disse o rato com pavor. Então, preste bastante atenção, volta na história, ouça a história de novo. Se precisar, tem no grupo, a Tia Ju colocou o livro, né? Você pode, assim, passar o livro, você mesmo fazer a leitura, se você consegue, ou pedir um adulto para ler para você, ou apenas ouça a história novamente, volte esse vídeo, tá? Para você ver qual dessas que vem primeiro, depois qual que vem em segundo, qual que vem em terceiro e qual que vem em quarto lugar, tá? E você vai colocando aqui, tá bom? Então, é isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado da história. Eu gosto muito dessa historinha, é muito legal. E essa é a atividade da semana. E até a próxima. Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.